Para finalizarmos nossa manhã de palestras, abordaremos o tema Fundamentos e Normativas para a Criação de um Fundo de Assistência à Saúde. Convidamos ao palco o senhor Leandro Coelho Volcan, formado em Direito pela UCPEL, licenciado em Geografia pela UFPEL, advogado nas áreas civil e previdenciária e professor de Geografia e Direitos Humanos no Estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, a palavra está à disposição. Bom dia. Agradeço a oportunidade de, nesse momento, poder fazer uma fala para vocês. Tá? É um grupo qualificado, então o que eu vou dizer aqui provavelmente não é novidade para ninguém. Enfim, isso também não tem a prerrogativa ou a ideia, enfim, tá, de ensinar algo, né, em si, apenas baseado na nossa experiência cotidiana de atendimento aos servidores do município, ali no Previpel. Enfim, desse sentido. Então, mas é uma percepção minha sobre como eu enxergo hoje, ou como se daria a criação de um fundo de assistência médica. Então, ao longo da pesquisa que eu fiz para trazer esse trabalho até aqui, eu me deparei com algumas situações que no cotidiano eu não tinha me deparado e não tinha percebido, né? Certas situações que ocorrem e que a gente, pela correria sempre de responder, de dar uma resposta ao servidor, e muitas vezes essa resposta ela não é positiva, né? Porque nós não temos, muitas vezes, fundamentação legal para proceder ou improceder um pedido, né? Então, é nesse sentido que vai ser a minha fala. Pretendo ser breve, para não torná-la também enfadonha, cansativa, pelo adiantar da hora. Então, tem aqui, né? Então, a proposta de conversa aqui diz respeito aos fundamentos e normativas para a criação de fundos de assistência médica em RPPS. Onde é que está escrito que um fundo de assistência médica de um ente público tem que ser regido por um regime próprio de previdência? Isso foi a primeira situação em que eu me deparei, que eu não encontrei em lugar nenhum. Então, cheguei à conclusão minha, e eu costumo brincar com os meus alunos lá na sala de aula, que as minhas teses elas podem ser furadas, mas são minhas, de minha autoria, né? Que isso é uma cultura. Né? Se criou a convenção, se convencionou que, dentro de um regime próprio de previdência, né, se fizesse um fundo de assistência médica. Tá? Bom, o que é um FAM? Também, o mesmo conceito criado por mim. Tá? Um fundo de assistência médica vinculado a regime próprio de previdência são estruturas criadas para gerir serviços de saúde, destinados a servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, no âmbito da administração pública direta e indireta. Tá, mas nós somos um plano de saúde? O que vocês acham? Mais uma tese furada minha. Eu entendo que não. Que se nós fôssemos, de fato, um plano de saúde tradicional, convencional, nós poderíamos discutir com o gestor se a cobertura X me serve, a cobertura Y não me serve. Não podemos, né? Podemos, presidente? Não, né? Não podemos. Temos uma situação unilateral que diz, olha, a cobertura que o Previpel, né, que o Fundo de Assistência Médica promove é essa aqui, né, baseado nessa contribuição, assim como bem colocado ali a questão do cálculo atuarial. Tá? Então, somos um fundo de autogestão que não presta serviços médicos, apenas coordena, gerencia, né, ou faz o chamado meio de campo, né, um interlocutor entre o serviço de saúde, propriamente dito, e aquele servidor que está necessitando. Tá?
Então, aí eu bolei aqui, para tratar da questão da criação de um fundo de assistência médica, alguns fundamentos que devem ser observados. Então, fundamentos constitucionais, legais, atuariais e governança. Atuariais, eu vou confessar a vocês que depois, no momento exato, eu vou pular, porque a colega, muito bem, já deu toda a explicação. Quem sou eu para querer, né, falar algo, embora algumas coisas que eu coloquei no slide ela falou, e eu vibrei, porque não falei bobagem. Tá? Enfim, tá? Mas vamos lá. Fundamentos constitucionais, outra situação que eu me deparei ao longo da formatação deste trabalho. Então, aqui diz o seguinte, ó, a Previdência dos servidores públicos, dos servidores, está disciplinada no artigo 40 da Constituição Federal de 1988. Se vocês pegarem o artigo 40 da Constituição Federal, ele fala da questão previdenciária. Em nenhum momento fala de saúde. Ponto. Aí diz o seguinte depois, a assistência à saúde é um direito social, que é ali contemplada pelo artigo 6º e artigo 196. Logo, não é um benefício previdenciário típico do RPPS. Não é, porque aqui é um direito social. Ela está falando aqui do Sistema Único de Saúde. Aquela velha questão lá, que a saúde é um dever do Estado, e direito das pessoas, enfim, tá? Perfeito. Então, não é por aqui. Então, assim, a assistência médica, por existir como pode ser uma política complementar, desde que não comprometa o equilíbrio financeiro e atuarial do regime e possua fonte de custeio própria. Tá? No mesmo passo, nós estamos falando aqui, pessoal, assim, só para ter uma ideia, para aquelas pessoas que não têm nenhuma relação direta com o direito, existe no mundo do direito o que a gente chama de a pirâmide de Kelsen, que é a hierarquia das normas jurídicas. Começa lá na Constituição e vem vindo até chegar lá naquela normativa mais, não vou dizer ruim, né, mas a mais, sem menos tamanha importância, vamos dizer assim. Tá? Então, nós estamos falando aqui, desde então, até agora, de normas federais. Tá? Então, vamos lá. A Lei 9.717, de 1998, estabelece as regras gerais para a organização e funcionamento dos RPPS dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal, municípios, além dos militares. Ela define diretrizes de financiamento, gestão, equilíbrio financeiro e atuarial, garantindo o caráter contributivo e a participação dos servidores. Também não fala em assistência médica. Tá? Na mesma forma, tem a portaria 1467, de 2 de junho de 2022, que é uma norma fundamental, que consolida regras, diretrizes e parâmetros para os regimes próprios de previdência social no Brasil. Ela unificou dezenas de normas anteriores para facilitar a gestão após a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103. Também não estabelece nenhuma regra para isso. Aqui eu coloquei a lei complementar número 101, que é a da lei da responsabilidade fiscal. Essa é a que contempla. Bom, mas essa lei contempla tudo aquilo que diz respeito à administração pública. Qualquer gestor público que, porventura, venha a descumprir essa norma, ele está incorrendo num crime, que pode ser penalizado de forma administrativa e até criminal. Né? Então, mas também não tem nada específico que fale exatamente de um fundo de assistência médica regido, em tese, por um RPPS. Aí nós entramos, então, de fato, num FAM, né? Que é a Lei 1984, de 7 de julho de 1972. Depois ela foi alterada pela 5499 de 2008, vou falar em seguida. Tá? A Fran já tinha comentado sobre ela no início, e eu fiquei bravo, porque acho que tu vai falar o que estou falando. Enfim, tá? Que cria, dentro da Caixa, no âmbito da Caixa de Pensões, o Fundo de Assistência Médica. Tá? Posterior a isso, o Decreto 920, de 22 de fevereiro de 73. Aqui cabe salientar que essa lei aqui é do dia do aniversário do município. Né? Então, ganhamos um presente nesse dia aí. O Decreto 920, então, de 73, dispõe que a assistência médica será feita através de credenciação, contrato ou convênio com instituições e profissionais. Está lá no artigo 6º do decreto. Eu grifei aqui o credenciação porque é o modelo que nós utilizamos de credenciamento. Por que não usar o contrato ou convênio? Bom, na minha concepção, para tu
estabeleceres, celebrares um contrato com a administração pública, tem que preceder de processo licitatório. E nesse contingente todo de profissionais e de empresas, né, prestadoras de serviço de saúde, isso provavelmente geraria um transtorno gigantesco. Então, nesse contexto, o credenciamento é um meio mais democrático e mais simples, né, para se fazer esse atendimento. Se abre um edital, se reúne toda a documentação daqueles que possuem interesse, né, analisa-se essa documentação para, de fato, avaliar se essas pessoas físicas ou jurídicas possuem credenciais, capacidade técnica, né, para prestar aquele serviço. Tudo isso resolvido, aquela pessoa física ou jurídica está devidamente credenciada e, a partir de então, pode prestar o serviço. Então, posteriormente, então, a Lei 5.499, de 4 de setembro de 2008, né, a gente sempre comenta que ela... E aí não está aqui o Dr. Ricardo Petrucci, porque muitas dessas leis que surgiram aí ao longo do tempo, como ele diz, é culpa dele, né? Porque se precisava fazer alternâncias, enfim, alterações, e aí geralmente cabia a ele fazer esses projetos. Tá? Então aqui foi um grande avanço, que quando estabeleceu os limites de cobertura e do financiamento do FAM. Também criou um ágil mecanismo de alteração desses limites, que é a Instrução Normativa Conjunta, elaborada pelo Conselho Deliberativo, diretor-presidente, diretor administrativo e financeiro do Previpel, e pelo diretor ou diretora técnica do FAM, que neste momento é a Fran. Tá? Então, isso contribuiu muito até para resolver essas questões de déficit, superávit ou equilíbrio atuarial. Né? Esse conjunto, é importantíssimo esse tipo de atuação. Vamos lá. Então, a Lei 4457 de 99, tá, dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo do município de Pelotas. A partir daí, a então Caixa de Pensões dos Servidores Públicos foi transformada no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, no Previpel, ficando o FAM sob sua administração, está lá no artigo 3º. Compete, então, ao Previpel a administração do Fundo de Assistência Médica, na forma da Lei 1984/72, e suas alterações posteriores, o artigo 6º. O parágrafo único estabelece que as receitas e despesas do Previpel e do Fundo de Assistência Médica serão contabilizadas em separado, sendo vedada a transferência de recursos entre essas contas. Isso aqui, se isso ocorrer um dia aqui no Previpel ou em qualquer outro regime próprio de previdência, aí as colegas que estão aí, que são de Jaraguá, né? Tá? Se ocorrer, isso aqui é crime de responsabilidade. Né? Passível de sanção administrativa, perda do cargo e até prisão, viu, presidente? Não me dá trabalho. Tá? Fundamentos atuariais, gente, assim, ó, não vou massacrar vocês com isso, porque a colega falou ali de forma perfeita. Eu só coloquei isso porque na formação de um fundo de assistência médica, se nós não tivermos o cuidado de ter um cálculo atuarial correto ou mais próximo do exato, né, do preciso, né, inviabiliza. Porque em algum momento, ou se não logo ali adiante, isso vai estourar, como se diz, isso vai trazer problemas. Tá? Então, eu vou tentar pular isso aqui um pouquinho. Equilíbrio financeiro e atuarial, a colega falou. Avaliação atuarial periódica, importantíssimo que isso exista. Segregação de massa, plano financeiro versus previdenciário. Gestão de risco, a colega muito bem falou também. Aspectos operacionais. Então, os custos assistenciais. A projeção de custo de saúde é influenciada pela frequência de uso, custo médico hospitalar e envelhecimento da população. Isso a gente estuda bastante lá na geografia, lá com os meus aluninhos do 6º, 7º ano, eu trabalho com eles a questão do envelhecimento da população. Né? Tá? Então, o financiamento, né? O custeio deve prever alíquotas suficientes para garantir a solvência, com o uso de taxas de administração para formar fundos de reserva. E a responsabilidade fiscal, que a gestão deve ser transparente, sob pena de suspensão do certificado de regularidade previdenciária, que a gente luta bastante com isso também, né? Para tentar manter esse padrão.
Os fundamentos de governança, eu não vou nem olhar para ali, porque é o seguinte, primeiro, lei de responsabilidade fiscal. Segundo, se nós somos um ente público, nós temos que seguir rigorosamente todos aqueles princípios que estão lá na Constituição. O princípio da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, o tal do LIMP, que se cobra muito em concurso público aí. Tá? E olha bem, vejam bem, se por acaso eu não cumprir qualquer um deles, eu inviabilizo o resto todo. Não adianta eu ter uma situação em que a lei me permita fazer aquilo, porque no direito administrativo, ao contrário do direito civil, no administrativo, eu só posso fazer o que a lei me permite, no outro lado, eu posso fazer tudo o que a lei não proíbe, né? Tem uma diferença aí. Tá? Se eu estiver amparado pelo princípio da legalidade, mas aquele ato que eu estou praticando for imoral, ou pessoal, ou impessoal, dependendo do que lado eu vou estar, eu vicio todo o ato. Tá? Vai para o lado, né, para baixo. Tá? Responsabilidade corporativa também, gestão de riscos, aí já a ideia é manter o equilíbrio. Tá? Os riscos jurídicos comuns. Então, o uso indevido dos recursos previdenciários, fazer daqui a pouco aquela manobrinha, uma pedalada, né, para lá ou para cá. Criação de um fundo sem o estudo atuarial, para saber se ele é viável, se ele vai ser equilibrado, deficitário ou superavitário. Tá? Benefício assistencial considerado aumento indireto de despesa com pessoal. E, para mim, enquanto advogado, embora a gente trabalhe com isso, mas nesse ponto ele é ruim, é a judicialização por falta de equidade entre ativos e inativos. Isso dá um problema sério, porque daqui a pouco eu estou sofrendo uma intervenção de um Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas ou do Ministério Público propriamente dito, né, que eles também têm prerrogativa de interceder, de interferir em questões que envolvam a administração pública. Tá? Por fim, então, os passos técnicos recomendados para a implantação, né, também, mais uma vez, das minhas teses furadas. Tá? Um estudo jurídico de viabilidade, um estudo atuarial em saúde, uma modelagem financeira, elaboração de lei municipal ou estadual específica. Aqui por quê? Porque a gente já viu anteriormente, ali logo no início da minha fala, que não existe um regramento para cima que nos permita usar como modelo, como base. Né? Um outro conceito lá do direito constitucional é o princípio da simetria constitucional, ou seja, tudo que é lei que está acima, eu tenho que, quando formalizar uma lei no âmbito estadual ou municipal, tem que estar de acordo com ela. Se essa lei aqui não estiver de acordo com o que preza lá em cima a Constituição, por exemplo, que é a nossa Carta Magna, tá? Essa minha lei tem um vício de legalidade. Ela não tem validade no mundo jurídico. Tá? Então, uma elaboração de lei. Como nós não temos nada a nível federal, que nos norteie, né, vamos dizer assim, é importante que se faça esse regramento municipal. Tá? Um regulamento operacional, e aí pode ser através de qualquer instrumento legal permitido, né? Uma instrução normativa, uma portaria, sei lá, enfim. Tá? E a implantação de governança e controle, que é o básico para se ter uma gestão segura, né? Sem percalços jurídicos, principalmente. Era isso. Muito obrigado. Desculpe alguns equívocos. Tá? Valeu. Obrigada pela apresentação. Convidamos para a entrega de um mimo em nome do Previpel o presidente do Conselho Deliberativo, Silvio Coitinho. Obrigada. Senhoras e senhores, faremos agora uma pausa para o almoço e retornaremos às nossas atividades às 14 horas.